No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco do porquê que eu acredito que essa pode ser uma das suas últimas chances de se posicionar em boas altcoins nesse mercado antes que a gente entre na próxima fase desse ciclo, o que a gente chama de altcoin season, onde várias das grandes principais moedas começam a performar melhor do que o Bitcoin, a gente começa a ter resultados explosivos, que nem você já deve ter ouvido várias histórias por aí, de pessoas que fizeram 10, 20, 30, 100 vezes. Eu acho que a gente pode estar chegando nessa fase do mercado. Vou falar ao longo desse vídeo o porquê que eu acredito que sim, a gente está para entrar nesse momento e também quais são as principais altcoins que eu estou olhando agora para me posicionar, que eu vejo potencial para carregar ao longo dessa próxima etapa. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e vem comigo. Então o primeiro indicador que eu quero olhar aqui com vocês, pessoal, é o índice de medo e ganância do Bitcoin, certo? Então a gente tem acompanhado esse índice nas últimas semanas. Eu lembro que no vídeo da semana passada a galera ainda estava com medo em 32 pontos e no da semana retrasada a gente estava em extremo medo aí, perto de 23 pontos, certo? O sentimento mudou no mercado, agora já não está mais em medo, já está em neutro em 54 pontos, né? Ou seja, neutro mais para ganância do que para pessoas com medo de investir no mercado. E por que a gente teve essa mudança de sentimento? Por que as pessoas estão mais dispostas aí a investir nos mercados de risco, certo? Então essa aqui foi a grande notícia que influenciou aí nessa mudança de sentimento nos mercados de risco, onde o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, decidiu por reduzir a taxa de juros em 0,50%, certo? Foi o primeiro corte após um longo período de 4 anos. Se a gente descer aqui nessa nossa notícia, você vai ver que desde 2020 a taxa de juros subiu, né, de 0,25% até 5,5%, níveis extremamente altos que a gente não via desde a crise de 2008, e agora, finalmente, depois de todo esse período, a gente teve o primeiro corte na taxa, certo? E não só isso, como também no dot plot, que nada mais é onde os cabeças do Fed, aí, né, as pessoas que tomam essas decisões, colocam suas previsões para os próximos meses, eles falaram que esperam aí mais 2 reduções de 0,25 pontos ao longo do fim do ano, tá? Então nas próximas 2 reuniões, nos próximos 2 meses, eles ainda esperam reduzir mais 0,25 em cada uma, ou seja, redução de 1% na taxa de juros a partir de agora de setembro até o fim do ano é muito possível, está sobre a mesa, certo? Então se a gente vê aqui no CME Group, que é justamente um site que consegue te mostrar a expectativa das pessoas para a taxa de juros, a gente consegue ver aí, né, que em 18 de dezembro de 2024 a expectativa é que estamos já próximos da casa dos 4% a 4,25%, certo? Então é uma grande redução e essa tendência é que também ao longo do ano de 2025 a gente continue tendo cortes na taxa de juros, tá? Então aqui você consegue ver que a expectativa da galera é que cada vez mais eles venham cortando e reduzindo cada vez mais o juro nos Estados Unidos. Tá, mas por que é importante a gente acompanhar a taxa de juros? Por que isso influencia mercados de risco? A taxa de juros nada mais é do que o quanto que você paga para pegar dinheiro emprestado, certo? Quando ela está alta, menos pessoas tendem a pegar esse dinheiro emprestado para investir, para empreender, para gastar. A galera não quer pegar muito dinheiro emprestado, a galera tende mais a economizar, ficar na sua, ficar quietinho. Eles costumam fazer isso para reduzir a inflação, tá? Então na época da pandemia a inflação disparou, estava em 9%, por isso que as taxas estavam tão altas, eles queriam abaixar a inflação. Agora, quando você reduz a taxa de juros, acontece o oposto, né? Tá mais barato para você pegar dinheiro emprestado, logo as pessoas são incentivadas a pegar esse dinheiro para gastar, para investir, para empreender, para ir para mercados de risco, né? Não só fica mais barato para você pegar emprestado, as pessoas ficam mais incentivadas a pegar esse dinheiro para gastar, como também você reduz o retorno para investimentos mais seguros, né? Então títulos de dívida, onde a pessoa estava recebendo 5,5%, a tendência daqui para frente eles baixarem para 3%. Logo essa galera que estava estacionada nesses títulos também fala, pô, não está mais me pagando tão bem, é uma tendência você ir para investimentos mais atrativos, né, que você vai conseguir um retorno melhor. Então a gente mudou o cenário da economia, né, de um cenário que a gente estava há muito tempo, taxa de juros alta, tentando enxugar essa liquidez, para um cenário onde as taxas de juros vão diminuir, ou seja, mais liquidez fluindo na economia, mais a gente vai ter pessoas tendendo a investir em mercados de risco. Então não só isso, mas quando a gente tem muito dinheiro sendo emprestado, né, a todo momento as pessoas estão pegando mais empréstimos porque está mais barato, toda vez que um banco empresta dinheiro, a gente está emitindo nova moeda na economia, tá? Isso se chama sistema fracionário bancário e ele funciona mais ou menos assim. Se vocês verem nesse desenho, vocês vão entender. Pensa que uma pessoa aqui, né, Alice, veio aqui no banco e fez um depósito de 100 mil, certo? Então a Alice depositou 100 mil,
tem 100 mil na sua conta, certo? Esse banco, ele é obrigado a guardar uma fração desse dinheiro, aproximadamente 10%. Então ele vai guardar ali 10 mil e vai emprestar 90 mil para outra pessoa, aqui para o Carlinhos. O Carlinhos pegou esses 90 mil, trocou aqui, né, passou para a Mônica, e a Mônica chegou e fez o quê? Depositou esses 90 mil no banco, certo? E esse banco vai fazer o quê? Ele vai guardar a fração que ele tem que guardar, os 9 mil, e vai emprestar 9 mil aqui pro Rodrigo. O Rodrigo fez uma transação aqui com o Roberto, Roberto veio e depositou 80 mil no banco, tá? Então vamos entender como que ficou essa conta. A Alice pôs 100 mil no banco, tem o saldo dela ali, né? O Joe aqui, né? Então esse cara vai chamar aqui o Joe, pôs 90 mil no banco, ele tem 90 mil, e aqui o Luiz pôs os 80 mil no banco, ele tem 80 mil. Então essas três pessoas têm um saldo somado de 270 mil, porém, na verdade, esse dinheiro é o mesmo dinheiro que era o depósito inicial da Alice, tá? O banco só foi emprestando para outras pessoas, elas vieram depositando, e assim você vai criando novo dinheiro, certo? E dessa forma, esse dinheiro vai ser multiplicado até chegar no valor de 1 milhão, certo? Então 900 mil de dívida e 1 milhão de depósito. Então mais ou menos é assim que funciona o dinheiro que a gente tem circulando, né? O money supply da economia. 10% mais ou menos em moeda de verdade, né? Reservas que realmente estão no banco, e a maior parte do dinheiro é dívida, tá? Então é esses pagamentos, empréstimos que o banco está fazendo e assim você vai criando dinheiro. Então quando você reduz taxa de juros, você também faz com que aumente a liquidez global, né, o dinheiro que a gente tem em circulação, e aí a gente já trouxe esse gráfico aqui todas as semanas, acho que vocês já devem estar cansados de ouvir quem está acompanhando, mas conforme a gente tem um aumento de dinheiro em circulação, mais moeda circulando, dinheiro vale menos, logo ativos escassos tendem a valer mais. Vocês podem ver que os picos de impressão de dinheiro, que são desse gráfico verde aqui, casam perfeitamente com os picos desse gráfico preto, que é o preço do Bitcoin, certo? Então não vou aprofundar nisso novamente, a gente falou muito sobre isso no vídeo da semana passada e da semana retrasada aqui também. Para quem não sabe, a gente está trazendo esses vídeos todo final de semana aqui no canal do Mercado Bitcoin. Então se você quiser entender mais sobre como que o dinheiro funciona e como que isso influencia mercado de risco, recomendo que você veja esses vídeos também, tá? Mas agora então vamos falar como que essa decisão afetou os mercados, não só o Bitcoin, mas vocês vão ver que também a bolsa, o ouro e todos os mercados de risco, e como que isso pode influenciar, começar um momento aí, né, das altcoins e quais que eu estou de olho. Então aqui, pessoal, estou no gráfico do SP500, que é o índice das principais 500 maiores empresas norte-americanas. Vocês podem ver que bem no dia 19, né, após a reunião que a gente teve no dia 18, ele chegou e estourou novas máximas históricas, tá? Então a bolsa já está batendo novas máximas históricas depois dessa notícia. Se a gente observar o ouro também, vocês vão ver, ó, que a partir do dia 19 ele também teve aí uma pernadinha de alta, estourou novas máximas históricas, e o Bitcoin não chegou ainda a fazer novas máximas históricas, né? Mas desde o dia 18 do Bitcoin você pode ver que a alta foi bem no dia 18 mesmo, porque ele é negociado 24 horas. A gente teve aí também uma pernada de alta no Bitcoin, certo? E a minha ideia é que o Bitcoin vá alcançar aí, né, esses outros mercados, a bolsa e o ouro muito em breve vai estourar esse canal aqui e a gente vai estar fazendo novas máximas históricas para o Bitcoin, certo? E não só o Bitcoin, como também as altcoins. Então eu acredito que todos os mercados de risco vão se beneficiar disso, e o que eu gosto de estar, né, o que eu gosto de investir boa parte do meu dinheiro é o mercado de altcoins, porque a gente sabe, né, onde tem alto risco aí é onde também a gente vai encontrar os melhores retornos, certo? Então esse gráfico que eu tenho aqui, pessoal, é o gráfico do Total 3. Quem não conhece esse gráfico, ele capitaliza aí, né, a soma de todas as altcoins, excluindo o Bitcoin e o Ethereum. O que eu quero que vocês vejam aqui é que a gente está formando um padrão muito parecido com o que a gente teve lá no último ciclo, lá em 2020 e 2021, certo? Então 2020 e 2021 a gente veio de uma pernada forte de alta no ciclo de 2016 e 2017, teve ali, né, o mercado de altcoins destruído no período de queda normal, ficou um bom tempo acumulando aqui, né, e quando a gente estourou essa linha de tendência aqui, que a gente vinha formando ali desde 2018, mais ou menos em 2020 a gente estourou ela, a gente rompeu também essa resistência, fez um reteste nessa resistência que tinha se formado, e aí sim o mercado disparou, a gente teve novas máximas para o mercado de altcoin. E a gente teve um padrão muito parecido, né? Então pega essa primeira pernada aqui de 2020, o mercado despejou ali no período de queda, né, mais ou menos 2022, ficou um longo período de tempo acumulando aqui embaixo, quando rompeu essa linha de tendência, ele rompeu também essa resistência que tinha se formado, então mesmo padrão aqui mais ou menos, né, não exatamente igual, mas a história ela tende a se repetir de forma parecida, e a gente veio, retestou agora essa zona aqui, né, como se fosse esse reteste. Estamos também quebrando uma pequena linha de tendência que se formou nas últimas semanas, nos últimos meses, tá? E eu acredito que muito em breve a gente vai estourar essa linha e vai começar aí, né, um movimento muito forte de alta, e
e novas máximas históricas para o mercado de altcoins, certo? Então essa é a minha expectativa para o mercado, isso aqui não é recomendação de investimento, mas eu acredito que a gente possa estar entrando nesse momento, tá? Outro fator que também ajuda a gente a embasar essa teoria é a dominância do Bitcoin, tá? Então esse gráfico aqui, o BTC.D, ele mostra a dominância do Bitcoin em relação às outras criptomoedas, tá? Então qual a porcentagem do mercado cripto está no Bitcoin? No momento a gente está em 58%, então quase 60%, e estamos batendo numa zona aqui forte de resistência, tá? Então aqui vocês podem ver que é uma zona forte de resistência, e a expectativa aí, né, que a partir daqui o Bitcoin comece a perder a sua dominância e as altcoins comecem a performar mais. No último ciclo, também lá em 2020, a gente teve um movimento muito parecido no final de 2020, que foi o último halving, onde em dezembro de 2020 ele também bateu numa resistência muito forte, na casa dos 70%, na época ele tinha mais dominância do que tem hoje, né? A gente também tinha menos altcoins, e começou a perder aí nessa dominância de forma forte, como vocês podem ver, e a gente teve um momento de altcoin season ao longo de todo o ano de 2021, certo? Então eu acredito também que agora para o fim de 2024, começo de 2025, a gente vai ver o Bitcoin perdendo sua dominância e altcoins começando a performar melhor do que o Bitcoin. Já faz um tempo que a gente está se posicionando em altcoins, né? No vídeo da semana passada, inclusive, eu já estava falando, hora de comprar altcoins, e agora eu vou falar para vocês, né, quais que eu estou de olho e quais que eu vejo aí que tem um bom potencial para os próximos meses. Então vamos lá, pessoal, quando a gente fala em altcoins, a primeira coisa que você vai querer fazer é nichar por setores, certo? Então a gente tem vários setores diferentes aí e altcoins para diferentes funcionalidades. Eu gosto de vir aqui no Artemis Terminal, que ele vai me mostrar quais são os setores aí que têm performado melhor. Eu vou tender a escolher moedas, né, nas narrativas mais quentes, os setores que têm tido mais atenção. Se a gente olhar no último ano, né, no período de um ano, você vai ver que os setores que mais performaram foram o setor de RWA, Real World Assets, vou mostrar algumas moedas para vocês, o setor de DePIN, Decentralized Physical Network, está relacionado com AI ali, vou mostrar também algumas para vocês, e o setor do ecossistema de DeFi do Bitcoin, vou trazer uma moeda também para vocês, certo? Além de olhar o desempenho anual, pessoal, também gosto de olhar o desempenho no último mês, tá? Para ver quais são as que estão performando aí, né, mais recentemente. Aí a gente vai ter aqui, ó, Data Availability, eu vou mostrar para vocês o porquê que eu não gosto das moedas dentro dessa narrativa. O setor de inteligência artificial relacionado com DePIN, vou trazer para vocês. O setor de NFTs não é um setor que eu mexo muito, então não tenho como trazer nada interessante para vocês. E o setor de games. Então games eu também tenho algumas moedas muito interessantes para vocês. Então hoje vamos falar do setor de games, o setor de inteligência artificial, que junta com DePIN, e Real World Assets. Além de algumas Layer Ones aí, né, algumas bets aí de infraestrutura para balancear o risco dessa nossa carteira. Então, primeiramente, por que eu não gosto do setor de Data Availability, né, das moedas que tem dentro desse setor? Então, vamos descer aqui, ó. Se eu vim aqui nessa parte de baixo, você consegue abrir o setor e ver quais são as moedas que performaram aí, né, que está deixando ele em destaque. A gente tem aqui Celestia e Dimension, duas blockchains modulares. Por que eu não gosto desses projetos? Você acha a tecnologia ruim? Você acha que eles não têm potencial? Não, gosto muito do projeto, acho que tem potencial, porém eles vão ter grandes emissões de token em breve, certo? Então, para você ver emissões de token de um projeto, você pode vir nesse site aqui, ó, que chama Token Locks, colocar o nome do projeto aqui, no caso eu já abri o da Celeste, e ele vai trazer essa informação para vocês, certo? Então aqui nesse gráfico a gente consegue ver quando que vai rolar mais emissões de token. Como vocês podem ver, ó, agora em outubro, no próximo mês, a gente vai ter um evento muito grande de emissão de tokens para Celestia, tá? A gente consegue ver até para quem que vai ser distribuído. Então olha essas corzinhas aqui, ó. Se a gente ver aqui, ó, Early Backers Seed, então são investidores da fase da Seed Phase. Initial Core Contributors, então quem ajudou a construir o projeto, e Early Backers Séries AB, que também são investidores. E por que não é interessante você investir num token antes de um grande evento de criação, né, de emissão de novas moedas? Porque, cara, esses investidores que vão finalmente receber os tokens, né, do projeto que eles investiram lá atrás, muito provavelmente vão vender boa parte desses tokens, tá? Então, geralmente, quando a gente tem isso, a gente tem uma grande pressão de venda de um ativo. Eles vão querer realizar lucros, tá? Não é algo obrigatório, não é necessário uma lei mandatória, eles podem decidir por segurar esses tokens, mas normalmente a tendência é que eles realizem pelo menos uma parte dos lucros, então por isso eu não vou investir nesse setor nesse momento, tá? Eu vou esperar passar esse evento de geração de tokens, ver como ela vai performar, dependendo depois, pode até ser algo interessante. Mas no momento não quero estar em um token que vai ter uma grande geração, né, emissão de novos tokens. É inflação para o seu token, tá? Muita pressão vendedora, pouca gente comprando. Então recomendo que você faça isso com todos os tokens que você tem na sua carteira. Vem aqui no Token Locks, dá uma conferida, se não vai ter nenhum grande evento de emissão em breve, tá? Isso aqui é muito
importante. Mas tirando isso da frente, vamos então falar de quais projetos que eu vejo potencial para o longo prazo, né, ao longo dessa bull run aí, 2024 e 2025. Bom, então como eu falei para vocês, eu separei aqui por setores, vocês podem ver que acho que eu tenho mais ou menos umas 10 moedas ou mais aí que eu quero trazer para vocês. Não é recomendação para vocês investirem em todas, mas são moedas que eu acho os projetos interessantes, acho que está formando um padrão gráfico interessante e que poderia ser um bom momento para a compra dessas moedas, tá? Então eu separei por setores aqui, ó, esse primeiro sendo Layer Ones, né, então blockchains aí, algo mais de infraestrutura. O segundo setor é o setor de DePIN e inteligência artificial, depois vamos falar de Real World Assets e por fim o setor de games, tá? Então tem várias moedas aqui interessantes para vocês analisarem, né? Depois pegarem, fazerem a pesquisa de vocês também sobre esses projetos. Vamos lá, pessoal, a primeira que eu quero trazer aqui para vocês é a Solana. Ela é uma segunda maior blockchain de DeFi que a gente tem hoje em dia, tá? Grande competidora do Ethereum, tem crescido absurdos aí o seu TVL, o valor que tem travado ali dentro, número de usuários e tem entregado cada vez mais, além de que no fim do ano eles vão ter a atualização do Firedancer, certo? E além disso, graficamente ela também está formando um padrão interessante, então ela se segurou aqui diversas vezes nesse suporte, tá? Semana passada, quando a gente fez a nossa entrada, ela estava um pouco mais barata, mas ela pode estar aí prestes a estourar essa linha de tendência. Eu acho que muito em breve Solana vai estar fazendo novas máximas históricas, tá? Então, desde ali de março de 2024, a gente bateu o máximo aqui, ficou ali, né, nesse período de acumulação barra queda para Solana. Acho que agora ela pode romper essa linha de tendência e vir a fazer novas máximas históricas, tá? Outra moeda que eu gosto bastante é a Stax. A Stax ela é uma Layer 2 do Bitcoin, então essa daqui é uma que está no setor do ecossistema do Bitcoin, ecossistema de DeFi para o Bitcoin. Eles tiveram uma atualização muito interessante recentemente, que é a Nakamoto Upgrade, que pretende liberar o SBTC para aplicações de DeFi. Então a ideia do projeto todo está por trás de liberar a liquidez do Bitcoin para você usar em aplicações de DeFi. Com essa nova atualização aí, eu acho que esse projeto é muito promissor daqui para frente também, tá? Além de que também graficamente se segurou num suporte muito interessante e agora ela acabou de romper essa linha de tendência. Acho que Stax vai vir rapidamente aí, muito em breve, pelo menos buscar o seu topo aí fazendo 2 vezes, certo? Outro projeto Layer 1 que eu gosto bastante é a NIR também, vocês podem ver aqui um desenho muito parecido, então se segurou numa forte zona aí de suporte e está prestes a romper também uma linha de tendência. Acredito que NIR pode buscar também as suas antigas máximas rapidamente aí num curto período, possivelmente fazer 2 vezes. Essa daqui é uma blockchain que está mais voltada para o setor de inteligência artificial. Então o fundador da blockchain, ele é um cara que tem um nome de peso aí, né? No setor de inteligência artificial, é reconhecido. O próprio dono da Nvidia já falou sobre o cara, falou bem sobre ele. Então vejo muito potencial para NIR também, tá? E por último, de Layer 1, né, essa parte mais de infraestrutura, eu tenho a Aptos, tá, pessoal? Então lembra lá no começo do vídeo que a gente falou que a SUI subiu um monte, 44%? A Aptos é a grande competidora da SUI, tá? As duas são desenvolvidas na linguagem Move, tá? As duas são desenvolvidas por desenvolvedores que estavam trabalhando na blockchain do Facebook, saíram e construíram essas 2 blockchains, e a SUI já teve muito forte seu momento de alta. Eu acho que a Aptos não deixa entregar nada do que a SUI está entregando, então acredito que ela vai buscar também esse momento de alta. Além do que, novamente, também segurou aqui no suporte interessante e agora está rompendo essa linha de tendência aqui. Acho que a Aptos também pode ter um bom momento de alta daqui para frente, tá? Então sobre Layer 1 era isso, essas são as minhas apostas aí, né? São apostas mais arriscadas, tem isso em mente. A gente tem Solana, Stax, NIR e Aptos, tá? Todas com padrões muito interessantes, próximo a romper essa linha de tendência. Então vamos aqui para o nosso próximo setor, que é o setor de DePIN e inteligência artificial. Aqui eu separei 3 moedas para vocês e as 3 estão no mesmo setor, tá? Fazem a mesma coisa, que é o quê? Negociar capacidade computacional de forma descentralizada. São projetos onde, se você tem capacidade computacional ociosa, você tem uma GPU que você não está utilizando, você pode se cadastrar lá, vender essa capacidade para alguém e alguém vai te pagar para alugar esse seu computador por um período de tempo, certo? Então é um setor que cresceu muito aí desde que a narrativa de AI ficou quente, né? Você vê a Nvidia tem explodido aí porque ela fabrica esses processadores de GPU e tem sido algo que está tendo uma demanda gigantesca e não tem oferta suficiente para suprir essa demanda. Então acho que faz total sentido a gente ter mercados que negociem essa capacidade computacional aí de forma descentralizada. Então a primeira aí que eu quero trazer para vocês é a Caixa. Já trouxe ela no vídeo da semana passada, a gente falou mais no detalhe sobre o projeto. Hoje eu não vou aprofundar muito, só vou falar aí, né, que está nesse setor, segurou em suporte interessante, está rompendo linha de tendência também.
Outra que eu quero trazer aqui para vocês é a Aios, tá? Então a Aios também está nesse setor, também fornece o mesmo serviço e mais algumas coisas, tá? O projeto da Aios tem mais algumas coisas por trás, mas eu não vou aprofundar muito no vídeo de hoje também para não ficar muito longo. Tá segurando em suporte, um suporte muito forte aqui, ó, que vem desde lá de trás e agora está próximo de romper também essa linha de tendência. Acho que pode vir rapidamente buscar novas máximas históricas. E por último, um que eu acho que aí vocês podem até conhecer, né, que é o projeto da Render, é o maior de todos, que está dentro dessa narrativa, né? Também segurando em suporte, possivelmente em breve romper essa linha de tendência para ir recuperar suas máximas históricas. Vamos entrar agora então no setor de RWA e para isso eu já quero começar com o projeto da Pendle, tá? Então a Pendle é um projeto que performou muito bem ao longo desse ano, como vocês viram, né? O setor de RWA tinha sido o que mais performou ao longo do ano e vocês podem ver que do final de 2023 até o seu topo ela subiu mais de 1000%, fez quase 10 vezes para quem investiu lá atrás em Pendle, deu uma bela de uma corrigida, uma ótima oportunidade de entrada aqui, onde ela tomou quase 75% de queda, reduziu ali, né, 60 e tal, mas até o momento ainda estamos em 50% de queda do seu topo histórico. Então eu ainda acredito que a gente possa estar em um bom momento para se entrar em Pendle. É um projeto que permite você tokenizar yields futuros, né? Eles têm várias aplicações interessantes. Não vou entrar muito no detalhe agora, mas também é um projeto que eu gosto muito, tá segurando um suporte muito forte, já rompeu linha de tendência, fez o reteste e Pendle eu acho que rapidamente também vai buscar de novo aí as suas máximas históricas, certo? Próxima aqui então é a Ondo, tá? Ela é o maior projeto do setor de RWA, Real World Assets, muito por estar ligada ainda, envolvida com grandes players institucionais como a BlackRock, por exemplo, o maior fundo de investimento do mundo. Porém, eu não gosto muito de Ondo agora e por quê? Porque ela também vai ter um grande unlock em breve, tá, galera? Então, se você vir aqui no Token Unlocks e der uma olhada na Ondo, logo no comecinho do ano agora a gente vai ter um grande unlock de tokens Ondo. Logo mais tokens circulando, é a mesma coisa que o dinheiro, né? Quanto mais a gente tem circulando, inflação, menos ele vale perante os outros ativos. Então não gosto de Ondo, quero esperar o começo do ano passar, ter essa grande emissão, ver como o preço desempenha e aí sim eu posso voltar a olhar para o projeto. Mas gosto bastante, lá pra frente pode ser uma boa ideia, tá? Então agora por último, mas não menos importante, vamos falar do setor de games, tá, pessoal? Então trouxe duas blockchains aí do setor de games para vocês, onde você pode construir jogos Web3 em cima delas, tá? Então a gente também tá indo na parte de infraestrutura do setor de games, não tá apostando num jogo em específico, porque daí se esse jogo não der certo, você perdeu. Agora se você aposta na blockchain onde esses jogos são construídos, você vai ter aí um retorno menor, né? Porque essas blockchains já são projetos maiores, porém é uma aposta mais segura aí, né? Você não precisa que o game necessariamente dê certo. Você precisa que ela tenha jogos interessantes e que ela continue a entregar tecnologia de ponta, tá? E isso daí a AMX entrega com certeza, é a maior blockchain do setor de games que a gente tem. Novamente também graficamente, né? Segurou em um suporte muito importante aqui. E acabou de romper uma linha de tendência que vinha de muito tempo também, desde março de 2024. Acredito que a AMX possa muito em breve ter uma pernada aí, né? Até recuperar pelo menos essa zona aqui nos 3,65, tá, pessoal? E por último a gente tem a Ronin aqui, tá? Um projeto muito interessante também, faz a mesma coisa que a AMX, ou seja, ela é uma blockchain que permite aí a construção de jogos Web3 em cima dela. Graficamente também está interessante, segurou aqui num suporte importante e possivelmente em breve quebrar essa linha de tendência para vir buscar aqui, né, a marca dos 4 dólares possivelmente. Então é isso aí, pessoal, quis trazer um pouco da minha visão de mercado aí para vocês. Eu acredito que a gente vai começar a entrar num momento muito forte no mercado de altcoins com tudo que eu mostrei para vocês, e essas são algumas das que eu estou de olho, né? Alguns dos principais setores que eu acho que vão performar ao longo desse ano e quais moedas que eu gosto dentro desses setores. E se você quiser negociar qualquer uma dessas moedas, você pode comprar elas no mercado Bitcoin. Então, se você ainda não tem uma conta, vai ter um link aqui embaixo onde você pode abrir a sua conta e negociar qualquer um desses ativos. Lembre sempre de fazer as suas pesquisas e investirem com segurança. Então é isso, fique por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, fortalece muito o nosso trabalho. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais vídeos como esse e a gente se vê numa próxima.